Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José, iniciando mais uma semana num Brasil que felizmente está respirando novos ares. Apesar de aqui ou acolá, a gente ainda vê alguns grupos fazendo algumas fumacinhas para tentar intoxicar, poluir esse novo ambiente que está se instalando aqui no nosso país. Contrastando com o sumiço do atual presidente, a sua omissão, a sua covardia, a sua falta de senso republicano, o presidente que foi eleito no dia 30 aqui no nosso país, que vai tomar posse em janeiro, já está trabalhando num contraste muito grande, colocando ali na pauta do dia alguns temas de interesse nacional e também algumas situações que envolvem o Brasil no plano global, nas questões mais importantes que estão acontecendo no planeta, recolocando o Brasil de novo no centro de discussões muito importantes. E as redes bolsonaristas e o bolsonarismo e a família Bolsonaro, por onde andam essas pessoas? O que está acontecendo com essas criaturas que estão fazendo manifestações nas frentes dos quartéis? Será que tem alguma chance de a gente ter alguma mudança no meio dessa história toda? Algum susto, algum solavanco? Pois bem, eu vou conversar com vocês sobre essas questões, mas antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora no nosso portal a nos conhecer. Você aqui é muito bem-vindo, se inscreva, conheça os nossos outros vídeos, se você gostar, compartilhe, participe dos nossos chats, que todos os dias eu abro aqui entre 5 horas, 5 e meia, interaja com as outras pessoas, enfim, e mande seus comentários para cá, porque são sempre lidos e são sempre considerados. E depois, se você gostar, se inscreva também no nosso clube de membros, que é uma forma adicional de você estar mais parceiro aqui do nosso portal, tá bom? Então, vamos seguir em frente. Gente, vocês que acompanham sempre o Portal do José, viram que eu fiz uma representação criminal junto ao Ministério Público Federal contra esse cidadão que está aí abraçado com Eduardo Bolsonaro. Ele se chama Fernando Cerimedo. E depois de eu ter feito essa representação, que já me foi respondida lá pelo Ministério Público Federal como já protocolada, eu encaminhei esse material para o gabinete do ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal e no Tribunal Superior Eleitoral. Porque o que esse sujeito fez foi a prática de um crime contra a nossa soberania, contra o nosso Estado de Direito, contra o nosso processo legal, nosso processo eleitoral. Isso não é um indiferente penal. Não é porque o cara está fora do Brasil que ele, ao cometer crime que tem impacto no nosso território, que o direito penal não tem a menor importância. Então, quem sabe, o ministro Alexandre de Moraes, enfim, ele tem uma boa assessoria, que ele observe esse tipo de representação que eu fiz e encaminhe, inclusive, para o governo argentino, para se verificar se essa conduta desse cidadão lá na Argentina é crime também, um cidadão argentino conspirar contra a democracia de um outro país. Aí vai ser um problema que ele vai ter que se confrontar, né? Eu imagino que a situação na Argentina não seja muito fácil para criminosos, porque se a gente levar em consideração que aqueles criminosos da ditadura argentina, muitos generais, muitos militares, foram presos, foram condenados, inclusive à prisão perpétua, sendo que alguns deles morreram dentro das prisões, dá para imaginar que lá não tem tanta molezinha com gente que pratica crime político contra a soberania, direitos humanos, enfim, contra o seu próprio território, o seu próprio povo. Então, mas isso é um assunto que a gente vai ver um pouco mais à frente. Se agora que nós ainda estamos no governo, né, com uma figura como Augusto Aras, que abafa todas as situações, um caso como esse possa não ter repercussão, quando mudar a chave, meu protocolo já está ali, e eu vou fazer questão de fazer essa cobrança como cidadão brasileiro indignado com esse tipo de patifaria, que tem também, com certeza, o envolvimento de brasileiros, como ele mesmo, o cidadão argentino, disse. E um deles pode ser o senhor Eduardo Bananinha, e um outro pastor, que é muito falante também, que é o guru dessa gente que está nas redes, que eu também citei na minha representação. Pois bem, eu não podia deixar de fazer essa menção aqui com vocês. E as matérias que documentam aquilo que a gente já sabe, elas estão sendo multiplicadas, né? A realidade paralela de grupos antidemocráticos soma medo a teorias conspiratórias. Gente, é um mundo tão paralelo que essas pessoas que estão indo para frente de quartéis, de batalhões, eles não sabem o que eles querem. Eu já comentei aqui com vocês também que eles estão pedindo intervenção federal. Intervenção federal está previsto no artigo 34 da Constituição Federal, nossa Constituição, que permite ao Poder Executivo, depois de ser chancelado pelo Congresso Nacional, permite intervir nos governos estaduais e nas prefeituras municipais. Então, esse pessoal está indo para
frente de batalhão para pedir para prender governador, prender prefeito? É isso que vai resolver o problema da gente? Pois é, essas pessoas não sabem nem o que elas estão pedindo. E como elas não assistem aos telejornais, elas não assistem à imprensa tradicional, não leem a imprensa tradicional, eles ficam em si mesmados nessas bolhas, cada um falando uma coisa mais maluca do que a outra e cada um esperando uma solução milagrosa para transformar o Brasil numa ditadura. Para fazer o quê? Para perseguir a mim e a você, que estamos todos os dias lutando pela democracia. É disso que se trata. Essas pessoas não querem uma nação democrática, não, elas querem uma ditadura. Bom, então esse é um ponto aí que eu não posso deixar de comentar com vocês também. E aí o presidente que anda sumido, acovardado, sem cumprir o seu papel republicano e que deixa suas redes absolutamente perdidas, batendo cabeças, finalmente ele publicou alguma coisa no seu canal no YouTube. Ele falou alguma coisa do processo agora, da sua derrota, do futuro do Brasil, mandou alguma palavra para os seus seguidores? Não. Ele publicou um vídeo, eu tenho certeza absoluta que esse vídeo vai ser interpretado por esse mundo paralelo como tendo mensagens subliminares. Era um vídeo que era para ser divulgado ao longo da campanha, antes das eleições, né? Mas aí Bolsonaro publicou isso hoje, que o governo dele está iniciando um programa de reciclagem de lixo, né? Logo no finalzinho, quando ele já não apita mais nada, ele não está trabalhando, não está fazendo nada. Acompanhe só o vídeo que o Bolsonaro publicou. Vou botar só o finalzinho aqui desse vídeo. Economia verde, fomentando empregos verdes para quem cuida da natureza. Aquilo que era lixo, agora se transformando em resíduo e matéria-prima para a indústria. Recicla Mais, o novo programa do governo federal. Recicla Mais, o novo programa do governo federal. Aí eu fico imaginando o seguinte, né? Aquelas pessoas que eu apelidei de Os Canjicas, do conto O Alienista, de Machado de Assis, que profeticamente, né, imaginou que essas criaturas surgiriam. Pois é, eles vão ficar lendo alguma mensagem. O que o Bolsonaro quis dizer com reciclagem de lixo? Será que ele quer reciclar o Brasil? Será que os generais querem reciclar a justiça eleitoral? Enfim, as teorias conspiratórias de sempre. Outro que andava sumido desde o dia 30 era o Carlos Bolsonaro, Carluxo para os mais íntimos, né? E ele também publicou aqui, depois desse tempo todo desaparecido, um texto. Um regime de censura nunca começa de forma absoluta, mas com uma suposta boa causa que lhe dê legitimidade. Vai reclamando de censura que as plataformas de criminosos que estão espalhando mentiras estão sendo banidas, estão sendo cerceadas pelas redes através de medidas judiciais também. Pois bem, essa gente confunde a liberdade de expressão com a prática de crimes. E está sendo muito bom que no Brasil a gente está tendo uma autoridade que está enfrentando esses criminosos e está colocando cada vez mais os criminosos onde eles devem ficar, fora do processo civilizatório e sendo responsabilizados perante a justiça criminal pelos seus atos que têm realizado, né? Pois bem, a agenda do Bolsonaro de hoje, segunda-feira, bom, ele já não trabalha muito, né? Ele gosta de andar de jet ski, de motocicleta. Aliás, desde a derrota de Bolsonaro, uma perguntinha que não quer calar. Bolsonaro foi a algum templo evangélico agradecer o apoio dos fiéis? Algum pastor foi fazer alguma profecia nova? A dona Michele tem ido também com a Damares, também fazer mais alguma sessão de exorcismo, mais uma profecia, mais dessas falas, né, temerárias que a luta era contra as potestades, contra as forças do inferno. Então quer dizer que agora nós estamos numa situação infernal, né? O que vocês vão fazer agora? Existe um outro mundo para vocês irem, além desse mundo infernal que vocês construíram? Pois bem, a gente não está vendo o presidente, só o vê com essa frase aqui na agenda. Sem compromisso oficial. Graças a Deus. É melhor que o senhor não faça nada mesmo, o senhor fique até a entrada do novo presidente sem fazer nada, porque tem gente que não consegue mais olhar a sua foto ou escutar a sua voz. É melhor que fique calado mesmo, fique longe. Porque do outro lado, a gente está vendo o presidente que foi eleito já tomando posse de algumas ações. Lula e Alckmin já têm gabinetes de transição em Brasília. A agenda deve ser definida nessa segunda-feira. Pois bem, já se reuniram de manhã cedo, estabeleceram ali algumas diretrizes. Encontro com o presidente da Câmara, Arthur Lira, para estabelecer ali negociações políticas para a governabilidade. Presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Presidente do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber. E o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes. Então, está costurando, está trabalhando. Enquanto isso, tem também o início lá no Egito, a conferência COP27. Gente, é o maior encontro
planetário que reúne os líderes mais importantes, os países mais importantes, para discutir o clima. E o presidente do Egito convidou o presidente eleito aqui do nosso país para participar. Bolsonaro não vai participar, Paulo Guedes não vai participar, porque se fossem ali, certamente não iam conseguir fazer nenhum tipo de aliança, absolutamente nada, né? Final de governo já totalmente queimado, uma pessoa considerada um pária climático do planeta, né? Então, certamente não teria espaço nenhum. E o presidente Lula está indo já com várias agendas sendo amarradas, encontros bilaterais com os principais países, ou seja, já está amarrando uma série de situações. E mais à frente, como missão precursora, esse aqui é o site do COP27, tá? Esse aqui é o presidente Abdel Fattah el-Sisi. Eu vou colocar para vocês na descrição, para você que tiver curiosidade, que o site é traduzido para português, né? E Lula confirma a participação na COP27. Marina Silva também irá ao evento no Egito. Gente, a Marina está indo nesse encontro, não é de passageira, não. A Marina é muito considerada, ela é muito conhecida pelos principais atores nas questões ambientais no mundo inteiro. Vamos relembrar aqui que em 2012, na Olimpíada que houve lá na Inglaterra, em Londres, né, algumas personalidades foram convidadas para entrarem no estádio na cerimônia de abertura segurando a bandeira olímpica. E uma dessas personalidades, representando a paz, o meio ambiente, foi a Marina Silva. Isso não é pouca coisa. Então, ela já está indo com a equipe lá para o Egito também, para começar a fazer uma série de tratativas com uma missão precursora que já está trabalhando antes mesmo do ex-presidente Lula tomar posse. Vejam o contraste de um mandrião, como diz lá o professor Vila, né, de uma pessoa que não gosta de trabalhar, uma pessoa que está ausente, com outro que ainda não assumiu o cargo, mas já assumiu as responsabilidades. Já está tentando resolver uma série de situações para quando eu tomar posse. Aqui a cerimônia que a Marina entrou no estádio, para vocês terem uma ideia, nessa segurando a bandeira estava o Kofi Annan, estava ali o representante da ONU, que estava celebrando ali uma paz entre Israel e Palestina, o que estava lutando por isso, o Mohamed Ali, que também falou nesse evento. Vamos pegar esse trecho aqui, vamos lá. Agora, a bandeira olímpica. E aí um dos mistérios vai ser desfeito. Tá muito pequenininho, gente, que eu não consegui muitos registros aqui, né? O que eu consegui foi essa imagem aqui meio quebradinha, mas dá para ver a Marina aqui na sequência. UN Goodwill Ambassador Marina Silva. A brasileira Marina Silva. Nós estamos fazendo aqui, nesse momento, disputando as Olimpíadas da Paz. Aquela que podem nos unir na defesa da vida, na defesa do meio ambiente, na defesa de um mundo sustentável. Então, gente, não é pouca coisa não, né? Vamos relevar isso. Isso para nós são áreas muito novas, áreas muito importantes, contrastando com essa gente que está indo para o lixo da história. Muitos com dinheirinho bom no bolso, né? Um deles é o general Heleno, que estava naquela cerimônia patife lá daquela fake news das rádios que não teriam divulgado propaganda do Bolsonaro. Pois bem. E aí tem a coluna do Josias de Souza de hoje, muito boa. Incômodo de Heleno com saúde de Lula é doentio. No final, Josias fala, escreve. Sob Bolsonaro, os comandantes de escrivaninha do Planalto, como o general Heleno, passaram a receber até R$ 78.600, o dobro do salário dos ministros do Supremo. O incômodo de Heleno com a saúde de Lula é doentio. Revela que o general sofre de bolsonarite aguda. Essa moléstia tem sintomas muito parecidos com os da estupidez. A única diferença entre a estupidez e a bolsonarite é que a estupidez tem cura. Pois bem. E aí hoje estão os bolsonaristas todos nas redes esperando um relatório do Ministério da Defesa onde eles aguardam, né, que esse relatório faça ali algum tipo de confirmação que houve fraude nas eleições. Isso não vai acontecer. Todos os militares que estiveram envolvidos em todos os processos formais estiveram em ambientes controlados, com câmeras, todos eles foram devidamente identificados. Não tem como eles aparecerem com nenhuma situação que diga que houve fraude nas nossas eleições. Agora,
pegar um relatório de um picareta argentino para apresentar como sendo um relatório do Ministério da Defesa vai ser um negócio enlouquecedor, né? Agora, isso não vai impedir das redes bolsonaristas divulgarem relatórios falsos ou relatórios que já estão circulando por aí, fazendo algumas suposições de fraude no processo eleitoral. O que vai acontecer com essa gente, divulgando agora em final de governo notícias falsas, é que eles vão ser eliminados das redes sociais. Eu não tenho a menor dúvida. Quem fizer publicação de relatório falso, tentando estimular as pessoas a algum tipo de conflito entre brasileiros, essas pessoas estarão cometendo crimes e, obviamente, serão banidas das redes sociais. Por isso que o Carluxo, no comecinho, né, do nosso papo aqui que eu mostrei, ele está muito preocupado. Ele acha que atacar, reprimir criminosos, bandidos, vigaristas, isso não pode, porque essas criaturas que estão no mundo do crime, eles têm que ter a liberdade para exercer o direito à expressão na cabeça deles e que para o direito penal, o direito pátrio, são práticas criminosas. Pois bem, ainda bem que o prazo de validade dessa gente terminou, eles estão agora no desespero final e nós não devemos fazer nenhum tipo de enfrentamento com esses canjicas. A gente tem que continuar a olhar de longe, observar, enfim, e continuar a pensar no nosso país, pensar em coisas concretas, fazer críticas ao governo que vai entrar, ajudar a construção, a despoluir a sociedade dessa intoxicação que muitos sofreram aqui no Brasil. Gente, eu vou ficando por aqui mais uma vez. Um grande abraço. Acho que para começar a semana as notícias estão sendo muito boas e daqui para frente a gente vai embalar. Com certeza o Brasil está retomando o seu caminho rumo ao processo civilizatório. Até o nosso próximo encontro, gente. Tchau!